Então vamos lá, vamos racionalizar o denominador dessa fração que nós temos aqui, pessoal. Para retirarmos esse radical, nós vamos multiplicar o numerador por raiz de 2 também e o denominador também por raiz de 2. Ficaremos com 3 vezes o raiz de 2, é 3 raiz quadrada de 2, dividido. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4 e o resultado é o 2. Nesse caso aqui, vamos multiplicar o numerador por raiz quadrada de 5 e o denominador por raiz quadrada de 5. 4 vezes raiz de 5 é 4 raiz quadrada de 5. E raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 25, que o resultado é 5. Aqui no item 3, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos multiplicar o numerador por raiz quadrada de 5 e o denominador por raiz quadrada de 5. Ficamos com 10 vezes raiz quadrada de 5, é 10 raiz de 5, dividido por 3, que multiplica raiz de 5 vezes raiz de 5, é raiz quadrada de 25, o resultado é 5. Poderíamos simplificar aqui, ó, 10 dividido por 5, resultado é 2, ou seja, teríamos 2 vezes o raiz de 5, dividido pelo valor 3. Nesse caso aqui, vamos multiplicar o numerador por raiz quadrada de 3 e o denominador por raiz quadrada de 3 também. Ou seja, 4 vezes raiz de 3, teremos 4 raiz de 3, dividido por 2 a gente repete, que multiplica raiz de 3 vezes raiz de 3 a raiz de 9, e o resultado é 3. Poderíamos simplificar aqui o 4 dividido por 2, resultado é 2, e vamos ter então 2 raiz de 3 sobre 3. 2 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Agora, pessoal, cuidado nessa situação. Se nós multiplicarmos aqui, ó, por raiz cúbica do valor 4, numerador, né? E no denominador também colocarmos raiz cúbica do valor 4, pessoal, a gente não irá conseguir eliminar o radical do denominador, tá? Pelo seguinte, ó, o que nós deveríamos fazer? Aqui deve surgir uma raiz cúbica de 4 elevado ao expoente 3, para nós cancelarmos o 3 com o 3 e ficarmos apenas com o 4. Isso que deve acontecer, tá? E como é que nós iremos fazer isso? Nós iremos, olha só, colocar aqui, ó, um expoente 2 aqui e um expoente 2 ali. Ferreto, por que isso? Vou explicar, ó. 1 que multiplica isso daqui fica simplesmente raiz cúbica de 4 ao quadrado. E aqui, raiz cúbica que multiplica uma raiz cúbica, o resultado é uma raiz cúbica, sem problema. Só que olha o que vai acontecer, ó. O 4 multiplica 4 ao quadrado. 4 vezes o 4 ao quadrado. Esse resultado aqui nós teremos, então, raiz cúbica, 4 ao quadrado é 16, e o denominador aqui, ó, raiz cúbica, 4 elevado ao expoente 1 vezes 4 ao quadrado é 4 elevado ao expoente 3. Aí sim nós poderemos cancelar o 3 com o 3, e nós teremos, então, raiz cúbica de 16 dividido pelo 4. Claro que nós poderíamos simplificar aqui. O 16 é 2 vezes 8, ou seja, nós vamos ter aqui, ó, uma raiz cúbica 8 vezes o 2, não é verdade? E temos o 4 aqui. Continuando aqui embaixo, nós vamos ter o seguinte, ó. O raiz cúbica de 8, o resultado é 2. Raiz cúbica de 2, repete ali. E o 4, denominador. Poderíamos simplificar aqui, ó, divide por 2 e por 2, ficamos com 2 no denominador. E nesse caso, teremos uma raiz cúbica de 2 dividido por 2. Beleza? Agora, nesse caso, se nós multiplicarmos aqui, ó, por raiz quarta
de 2 dividido por raiz quarta de 2. Nós não conseguiremos eliminar o radical. Olha só, nós vamos colocar aqui o expoente 3 justamente pelo seguinte. Olha o que vai acontecer. Numerador tranquilo, ó. 3 raiz quarta, 2 elevado ao expoente 3 é 8. Agora, o denominador aqui, nós vamos ter o seguinte. Raiz quarta vezes raiz quarta, a gente vai ter a raiz quarta. Aqui é 2 elevado ao expoente 1 e aqui é o 2 elevado ao expoente 3. Então, consegue perceber, ó, eu coloquei o 3 aqui justamente para que, quando nós multiplicarmos o 2 elevado ao expoente 1 vezes o 2 elevado ao expoente 3, teremos o 2 elevado ao expoente 4, e aí nós poderemos cancelar aqui o índice com o expoente. Ou seja, ficaremos com o 3 raiz quarta de 8 dividido pelo valor 2 no denominador. Agora, nesse caso aqui, ó, pessoal, a gente vai multiplicar, a gente chama pelo conjugado do denominador. O que é o conjugado, Ferreta? A gente apenas troca o sinal que está entre o número e o radical. Tudo bem? Olha só, se é positivo, a gente coloca negativo. Teremos, então, 2 menos raiz quadrada de 3 e 2 menos raiz quadrada de 3. Esse resultado aqui será o seguinte, 1 que multiplica o 2 menos raiz de 3, ficaremos com 2 menos raiz de 3. Agora aqui, ó, pessoal, nós temos o produto da soma pela diferença. Nós vamos ver ainda que o produto da soma pela diferença de dois números, o resultado é simplesmente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tudo bem? Vamos fazer isso? Ó, então, o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, é 4. Menos o quadrado do segundo, raiz de 3 elevado ao quadrado. Claro que esse quadrado aqui a gente corta com a raiz, ficamos com o 3. E 4 menos o 3, denominador é 1, ou seja, resultado 2 menos raiz quadrada de 3. Nesse caso aqui, também vamos multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador. Raiz quadrada de 3 mais o raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 mais o raiz quadrada de 2. A gente apenas troca o sinal do que a gente está enxergando ali. Bom, teremos o seguinte. 1 que multiplica raiz de 3 mais raiz de 2, ficamos com raiz de 3, mais raiz de 2. Agora o denominador. Produto da soma pela diferença. Quadrado primeiro. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, menos quadrado segundo. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Vamos cortar o índice com o expoente. E nós teremos, então, o seguinte. Raiz de 3 mais o raiz de 2, dividido por 3 menos o 2 é 1, ou seja, raiz de 3 mais o raiz de 2. Nesse caso aqui, nós iremos multiplicar pelo conjugado do denominador. Se é positivo, a gente coloca negativo. Então, 3 menos o 2, raiz de 2. Beleza? Bom, este 2 irá multiplicar todo o numerador. Teremos 2 vezes o 3 é o 6, e o 2 que multiplica o menos 2 é menos o 4 raiz quadrada de 2. E no denominador, reparem que é o produto da soma pela diferença dos mesmos números. Então, nós vamos pegar o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado é o 9, e o quadrado do segundo. Pessoal, o 2 raiz quadrada de 2, todo ele elevado ao quadrado, é o 2 ao quadrado, que é o 4. Raiz de 2 ao quadrado é o 2. 4 vezes 2 é 8. Então, teremos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é 8. Chegamos, então, ao resultado 6 menos o 4 raiz quadrada de 2, já que o denominador aqui ficou o valor 1. Beleza?
Agora aqui no item 10 nós temos o seguinte, vamos multiplicar pelo conjugado do denominador, ou seja, 3 raiz quadrada de 2 mais o raiz quadrada de 3 e o 3 raiz quadrada de 2 mais o raiz quadrada de 3. Vamos lá. 1 que multiplica tudo isso daqui, ficamos com o próprio numerador. 3 raiz de 2 mais o raiz de 3. Agora, no denominador, nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, a gente pega o quadrado do primeiro, pessoal, o quadrado de 3 raiz de 2 é 3 ao quadrado, que é o 9, vezes o raiz de 2 ao quadrado, que é o 2, menos o quadrado segundo. Quadrado de raiz de 3 é simplesmente o 3. Ou seja, nesse caso, nós teremos o 3 raiz de 2 mais o raiz de 3, dividido por 2 vezes 9 é 18, menos 3 é 15. Beleza?